You can drink my liquor, you can call my lady, you can take my money, you can smoke my blunt. Olá! Hoje nós iremos fazer uma viagem pelas disciplinas laboratoriais. E em cada cidade nós iremos explorar um pouquinho de seu conhecimento. Então acomode-se e venha conosco! Nossa primeira parada será na cidade da biologia, onde nós abordaremos o conceito da genética. E afinal, o que é isso? Genética é uma área da biologia que se responsabiliza pelo estudo da hereditariedade, fenômeno em que os genes são passados de pais aos seus descendentes. E o que são esses genes? Os genes são uma porção do DNA que transmite a informação genética, ou seja, as características desenvolvidas no indivíduo ou apenas armazenadas na constituição genética desse indivíduo. Por mais que hoje tenhamos tal conhecimento sobre o material genético e como ele é herdado, por muito tempo ao longo da história não se tinha conhecimento nem de sua existência, ainda mais que ele poderia ser transmitido. A primeira proposta sobre o assunto foi feita por um filósofo, há 410 anos antes de Cristo. O mencionado acima é Hipócrates, um filósofo grego que foi considerado fundador das ciências medicinais. Ele basicamente criou a hipótese da pangênese, que servia para explicar a hereditariedade. O que essa hipótese dizia? Basicamente, ela dizia que todo o nosso corpo sintetiza gêmeos, ou seja, botões de pequenas dimensões que são direcionadas às células germinativas. O que são as células germinativas? O ovócito e o espermatozoide. Quando acontece, então, a reprodução sexuada, que ocorre essa troca de informações, um terceiro organismo é gerado, e nesse organismo ele contém as informações do macho e da fêmea em questão que fizeram ali a reprodução. Agora que compreendemos a ideia proposta por Hipócrates, vamos assimilar a teoria de Aristóteles, também um filósofo e com uma concepção sobre hereditariedade, que cooperou para uma das maiores descobertas da biologia. Bom, Aristóteles acreditava que existia algum tipo de material presente nos gametas dos pais que possibilitava a transmissão de características. E para a gente entender, para a gente conseguir explicar como funcionava a determinação sexual e o desenvolvimento individual de algum indivíduo, foram criadas duas teorias de algum organismo, a teoria da epigênese e da pré-formação, e elas afirmavam que um embrião em desenvolvimento era dado por um zigoto com uma formação indeterminada. O filósofo, o Aristóteles, ele também afirma que os pais são os principais geradores e que cada organismo individualmente começa de novo. Com isso, a gente consegue concluir que a teoria da epigênese, ela acreditava que um indivíduo, um organismo, não está formado no ovo fertilizado e que sim, ele cresce progressivamente a partir de alterações e eventos que acontecem que levam à formação do embrião pelo zigoto, a partir do zigoto. E isso pode ser chamada de processo de embriogênese. Com essas devidas explicações, conseguimos compreender as teorias propostas por Hipócrates e por Aristóteles. Mas agora, precisamos interpretar os experimentos feitos por Mendel, o pai da genética. Ele ingressou ainda jovem no mosteiro, onde ele aprendeu as ciências agrárias e técnicas de polinização artificial que contribuíram para os seus experimentos, que hoje solucionam muitas dúvidas sobre a genética. Ele utilizou em sua pesquisa a ervilha de cheiro, porque é uma planta de fácil cultivo que produz um grande número de descendentes, esses de fácil identificação e com características distintas, que possuem um curto ciclo de vida, que permite várias gerações em pouco tempo. Mendel optou também por utilizar plantas de sementes puras, ou seja, plantas de sementes amarelas que dessem origem a apenas sementes amarelas, e plantas de sementes verdes que dessem origem a apenas sementes verdes. Mendel efetuou o cruzamento da parte masculina da semente verde com a parte feminina da semente amarela. A primeira geração resultante desse cruzamento, que nós chamamos de geração parental ou geração P, ele cruzou entre si, dando origem à geração F1, geração híbrida, porque eles descendiam
de características diferentes. Já que todos os descendentes dessa primeira geração híbrida foram sementes amarelas, Mendel conseguiu observar que sempre haveria características que se sobressaíssem em relação a outras, e efetuou um novo cruzamento, dando origem à segunda geração híbrida, a F2. Mendel obteve um novo resultado, onde 75% das sementes eram amarelas e 25% das sementes eram verdes, o que confirma que sempre haverá características que se sobressaem em relação a outras. Mendel chegou à conclusão que os filhos herdam dos seus pais um gene de cada característica, podendo ocorrer a manifestação da característica dominante. Para encerrar esse assunto e partir para outra cidade, nós precisamos entender a teoria criada por Darwin, que foi contemporâneo a Mendel. Bom, Darwin criou a teoria de seleção natural, que foi uma teoria muito importante e fundamental para a evolução. Nessa teoria, diz que os organismos mais bem adaptados ao meio têm a tendência de sobrevivência em relação aos organismos menos adaptados. Os organismos mais bem adaptados são propensos a se reproduzirem mais e gerar descendentes. Considerando as experiências de Mendel que não deram certo, Darwin pode explicar a transmissão das características hereditárias. Hoje, sabemos que os genes são responsáveis pela transmissão dessas características, mas vale ressaltar que o processo de seleção natural é um processo lento e gradual, porém atua de modo permanente na população hoje em dia. Já que exploramos muito bem essa área da cidade da biologia, chega a hora de partir, então apertem os cintos que nós iremos decolar. Próximo destino, uma cidade incrível que nos revelará descobertas maravilhosas, a cidade da química. Aqui trabalharemos a evolução dos modelos atômicos. O primeiro modelo que nós estudaremos será um modelo criado por um cientista inglês em 1808. Bom, o cientista mencionado é o Dalton. Ele se baseou na lei de Lavoisier. Ela possui o conceito que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Ele acreditava que um átomo era maciço, permanente e indivisível. O modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. O modelo seguinte é o de Thomson. Ele foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo e seu modelo ficou conhecido como pudim de ameixa, por conta que ele acreditava que o átomo era constituído por cargas elétricas positivas e negativas. Durante um experimento, ele percebeu que a massa do elétron era a mesma para todos os gases. Em 1897, ele ficou conhecido como pai do elétron. Agora que já sabemos um pouco sobre os antigos modelos atômicos, vamos estudar o modelo atômico desenvolvido por Rutherford e conhecê-lo também. Químico e físico. Ernest Rutherford começou com muito potencial. Começou com meia-vida radioativa, depois pesquisou sobre o campo da radioatividade, descobriu partículas como alfa e beta e acabou recebendo em 1908 o Prêmio Nobel. Rutherford, ele não parou por aí. Na sua carreira ele também pesquisou sobre a composição do átomo e logo após isso ele teve como resultado um modelo atômico moderno. E Rutherford foi o primeiro a defender que os átomos têm carga positiva concentrada em um pequeno núcleo. E baseando em suas constatações, ele, em 1911, ele teve um modelo atômico reconhecido com seu próprio nome, o átomo de Rutherford. E em 1917, ele realizou o experimento que dividia pela primeira vez um núcleo atômico. E na época, isso foi histórico. Rutherford ficou conhecido como um dos maiores gênios da história da química até hoje. Agora sim podemos falar sobre o modelo atômico moderno de Rutherford, que em 1911 pegou uma folha fina de ouro e colocou dentro de uma câmara metálica. E o objetivo era observar as partículas alfas passando, mas houve uma controvérsia. Nas observações, ele afirmou que o átomo ele era nucleado e que sua parte positiva ficava concentrada dentro deste núcleo. O modelo Rutherford ficou conhecido como um modelo que imitava o sistema planetário, porque o núcleo ficava no meio e os elétrons ficavam em camadas
chamadas eletrosféricas se movendo ao redor deste mundo. Mais uma parada concluída com sucesso. Preparem-se que ao longo dessa viagem ainda teremos mais 2 paradas. Então bora lá! Galera, chegamos na Cidade da Física. Esse passeio vai ser incrível, pois nós iremos falar sobre o trabalho de James Watt no aprimoramento da máquina a vapor. O fato que marcou o início da Revolução Industrial, o período de desenvolvimento tecnológico. Ainda controvérsias em relação de como se teve início a Revolução Industrial. Muitas pessoas acreditam que o seu principal pontapé tenha sido a criação de uma máquina a vapor por James Watt. Basicamente, ele criou um sistema no qual o carvão é queimado, logo em seguida é transformado o vapor que é liberado é transformado em energia, depois disso em força e logo em seguida é utilizado para mover máquinas. Embora, de fato, a primeira máquina a vapor tenha sido criada por Thomas Newcomen, na Inglaterra, no século XVII. Basicamente, a Revolução Industrial foi marcada pelo desenvolvimento de tecnologias e de máquinas que revolucionaram a forma de viver das pessoas e que até hoje têm influência na nossa vida. Essa revolução foi se expandindo tanto para a Europa Ocidental e logo em seguida para os Estados Unidos, auxiliando assim na consolidação do capitalismo, que tinha como principal objetivo visar e investir em novas tecnologias, como por exemplo na estrada de ferro, que foi muito utilizada na época, pois ela conseguia distribuir mais mantimentos em menos tempo para mais lugares. Podemos destacar também a troca do trabalho manual pelas máquinas desenvolvidas nesse período que produziam muito mais rápido e em maior quantidade, o que contribuiu para uma demanda maior de matéria-prima, fazendo com que a natureza fosse explorada excessivamente. Podemos observar o funcionamento de algumas máquinas. A primeira será a máquina de Héron. A primeira máquina a vapor foi feita pelo grego Héron, e essa máquina ela transformava o calor em trabalho. Ela era feita por um tubo tampada por uma rolha e 2 dutos assimétricos. E nessa máquina, quando a água ela era aquecida, ela se transformava em vapor e o vapor ele era expelido nesses tubos, e fazendo assim com que a máquina funcionasse, com que ela girasse. A gente também pode falar de outra máquina, que é a locomotiva a vapor, e ela é responsável pela queima de combustível. E nela, o vapor d'água ele percorre um circuito até chegar no cilindro. E dentro desse cilindro, o vapor d'água ele vai empurrar um pistão que vai se deslocar até mover a roda. E quando o pistão atingir o extremo do cilindro, vai se abrir uma válvula de saída, e nessa válvula de saída vai ser liberado o vapor. E enquanto isso, o pistão que foi empurrado, ele vai atingir o outro extremo do cilindro. Ou seja, quando o pistão ele atingir a outra extremidade do cilindro, a válvula de saída vai fechar e a de entrada ela vai se abrir de novo, o que vai iniciar outro ciclo. E o resultado que a gente tem no final é o giro contínuo da roda da máquina. Ainda sobre o funcionamento, veremos que o motor de combustão interno faz esse processo em 4 tempos. O primeiro tempo, que é o tempo de admissão, no início o pistão está em cima. Nesse estágio, a válvula de admissão abre e o pistão desce. Uma mistura de ar e vapor de gasolina entra pela válvula para ser aspirada para dentro da câmara, que está em baixa pressão. O pistão chega ao ponto morto inferior e a válvula de admissão fecha, completando o primeiro tempo. No segundo tempo, que é o tempo de compreensão, o pistão sobe e comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O tempo de compreensão fecha quando o pistão sobe totalmente. No terceiro tempo, o processo de combustão ou explosão começa quando uma alta descarga elétrica é solta entre 2 pontos da vela de ignição. Essa faísca da vela detona a mistura e empurra o pistão para baixo, fazendo com que ele atinja o ponto morto inferior. Agora, o último tempo, que é o quarto tempo, que é o escape, a mistura de ar e combustível foi queimada, mas ficaram alguns resíduos dessa combustão que precisam ser retirados de dentro do motor. Isso é feito quando o pistão sobe, a válvula de escape abre e os gases residuais são expulsos. Por último, falaremos sobre o funcionamento da geladeira. O esfriamento da geladeira ocorre por meio do congelador. O congelador é onde passa um gás sobre alta pressão e baixa temperatura. Os corpos que ali estão, eles procuram equilíbrio térmico.
A transferência é feita por meio da convecção e esse processo é um processo que torna o ar mais denso, ou seja, a gravidade é uma ação que puxa o ar mais denso, ou seja, o ar frio, tá? Então a gente pode perceber a diferença entre o ar quente e o ar frio. Por isso que o congelador ele está na parte superior da geladeira. Devido às explicações, encerramos o nosso passeio por essa incrível cidade. Mais uma vez, apertem os cintos, pois vamos decolar. Prontos? Chegamos à última cidade que vamos explorar nessa viagem, a cidade da matemática, onde nós viremos sobre as matrizes. Iniciaremos falando sobre os matemáticos responsáveis por essa criação. Vamos lá! Bom, vamos falar agora de matrizes determinantes. Tiveram início, antigo, bem lá para trás, com 2 séculos antes de Cristo. E os babilônios anotaram suas descobertas em tabletes de argila. E os japoneses, eles, em forma de texto, escreveram suas descobertas no 9 capítulos da arte matemática. E apesar de ter um início bem antigo, Joseph Louis, em 1790, foi quem trouxe implícito a noção da matriz. E só foi retomado depois, no século XIX, por August Louis, que deu o nome de tabela em 1826, e nesse século ele foi considerado um dos mais revolucionários para o mundo da matemática, onde teve muito desenvolvimento em várias áreas. E não para só aí, temos Cayley e James Joseph Sylvester, que Sylvester, em 1850, ele colocou o nome de matriz, né, nessa função, e Cayley, ele escreveu a famosa Memoir on the Theory of Matrices, em 1858, e divulgou esse nome e iniciou a demonstrar utilidade com a matriz. E agora a gente usa isso para tudo. Matriz possui grande importância, como na engenharia, economia, física, biologia, computação e muito mais. A matriz agora faz parte do nosso mundo graças a eles. Bom, galera, a nossa viagem está chegando ao fim. Mas antes eu queria dar uma pequena explicaçãozinha sobre matriz. Matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. A matriz, ela recebe uma ordem, ou um tipo, da forma que queira chamar, que vai depender da quantidade dessas linhas e dessas colunas. Nesse caso, a nossa ordem é 3x3. 3 linhas, sempre linhas vem na frente, que é o que nós chamamos de M, por 3 colunas. Sempre as colunas, o número das colunas, né, vira depois, que é o que nós chamamos de N. As matrizes também, elas recebem classificações. Vamos dizer nomenclaturas. Unitária, quando ela é composta por apenas um número. Linha, quando ela é composta por apenas uma linha. E independente do número de colunas. Coluna, quando ela é composta por uma coluna, independente do número de linhas. Tem também a matriz retangular, que é quando o número de linhas tem que ser diferente do número de colunas. Ou seja, se eu tiver uma matriz 3x2, eu tenho uma matriz retangular. Se eu tiver uma matriz 2x3, eu também tenho uma matriz retangular. O importante é que os números das colunas e das linhas sejam diferentes para ser uma matriz retangular. Temos também a matriz quadrada, que é o caso dessa aqui, que é quando o número de linhas, 1, 2, 3, e o número de colunas, 1, 2, 3, é igual. Por isso que a nossa ordem é 3x3. Bom, galera, a nossa viagem pelas disciplinas laboratoriais chegou ao fim. Espero muito que tenham gostado. Nós agradecemos a total atenção e a confiança de vocês em nós. Queremos desejar um grande beijo da bancada 6. No te lo voy a negar. Estamos claros ya.